Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB. Eu ajudo pessoas que têm o sonho de fazer o mestrado em instituições públicas e economizarem a média aí de R$ 3.000 por mês com mensalidades. E você pode sim atingir a sua aprovação no mestrado, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha nem curricular de alguma publicação, mesmo que você não venha de uma faculdade de renome, e mesmo que você não seja nem fluente em um idioma estrangeiro, ainda assim, através de uma metodologia correta, adequada para a sua realidade, e, obviamente, com a sua dedicação, é super possível atingir a sua aprovação. Eu falo isso por experiência própria, eu não vinha de uma faculdade de renome. No 10º período da minha graduação, quando eu fui aprovado em 3 mestrados, em instituições públicas, que foi o mestrado em Direito da UNB, que é onde eu cursei o meu mestrado, o mestrado em Direitos Humanos da UFG e o mestrado em Direito e Políticas Públicas também da UFG. E também eu já aprovei diferentes mentorados em diferentes programas pelo país, através de uma metodologia que eu criei. Eu tenho um programa de mentoria que se chama GPS da aprovação no mestrado, que é baseado em um tripé eu chamo de método PESP, que é o quê? Planejamento, estudos e pesquisa. E através dessa metodologia você pode também estar atingindo a sua aprovação. E além desse programa de mentoria que eu tenho para poder te acompanhar de maneira mais próxima, eu também compartilho uma série de conteúdos nas minhas redes sociais. No meu Instagram, que é o Assis Gustavo _, no meu YouTube, que é o Assis Gustavo, vocês podem encontrar uma série de vídeos, uma série de conteúdos que com certeza vão te auxiliar. E a nossa missão aqui de hoje é bem específica. Nós vamos analisar um edital, que é o edital de um mestrado em educação, da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. A gente vai analisar esse edital ponto por ponto para que você possa fazer uma excelente preparação, tá bom? E não se preocupe, primeira coisa, não se preocupe com a questão da data. Ah, Gustavo, eu tô assistindo o seu vídeo aqui agora e eu tô vendo que o edital já foi lançado um edital mais recente, então a sua live é inválida. Não se preocupe com isso. Por quê? Porque as premissas que eu vou te ensinar para analisar esse edital, você consegue replicar em diferentes programas, em diferentes áreas, tá bom? Então não se preocupe com essa questão da área. Então vem comigo aqui agora que eu já vou compartilhar minha tela contigo para a gente poder iniciar de fato a análise desse edital. E agora vocês já estão vendo a minha tela. Vamos começar a análise. E antes da gente, de fato, entrar aqui nos itens do edital, quero que vocês tenham claro duas coisas. Na análise de qualquer edital. Duas coisas que eu chamo de caixinhas. A primeira caixinha é a caixinha formal e a segunda caixinha é a caixinha material. É algo que eu gosto de brincar com os meus mentorados. Na minha primeira caixinha, na sua primeira caixinha, que é a caixinha formal, você vai colocar todas aquelas informações que são relativas ao processo seletivo em si. A burocracia do processo seletivo, que é o quê? A inscrição, a documentação necessária, os requisitos para você poder participar. Então, tudo que for burocrático, você vai colocar nessa primeira caixinha, a caixinha formal. Combinados? E a segunda caixinha, que é a caixinha material, você vai colocar tudo aquilo que for relativo à forma que você vai ser avaliado em cada uma das etapas. Tá bom? Então, são essas duas caixinhas. Eu vejo que muitas pessoas só focam na caixinha material. A pessoa já começa a preparação pensando em projeto, escrever o projeto, e ela não foca na questão formal. Ela não dá atenção. Às vezes ela vai deixar para verificar a parte formal no último dia de inscrição. E sabe o que vai acontecer? Muito possivelmente você não consegue recolher a quantidade de documentos que tem ali, às vezes, de última hora. Isso acontece. Você pode ser reprovado. Às vezes você não consegue nem fazer a sua inscrição porque você deixou para a última hora e aí tá faltando algum documento, tá faltando algum comprovante, alguma declaração que você não conseguiu emitir. Porque você só foi se preocupar com as formalidades ao final. E as formalidades são tão importantes quanto a questão material, que é a forma que você vai ser avaliado, tá bom? Então sempre pense nessas duas caixinhas para poder te auxiliar. Agora sim, partindo desses pressupostos, vamos avançar. Linhas de pesquisa, corpo docente e vagas. Aqui, pessoal, é a primeira caixinha. Essas informações aqui, ó. Caixinha formal. Essa é a primeira caixinha. Essa primeira caixinha, você vai ter, ver a questão das vagas, do corpo docente, as linhas. Então, são oferecidas 52 vagas para o mestrado. Vamos ver as linhas de pesquisa? É um mestrado em educação, mas as linhas de pesquisa são em educação, desigualdade, diferenças e inclusão, educação, estado e trabalho, escola pública, formação de professores e práticas pedagógicas, história da educação, sujeitos, objetos e práticas, linguagens e saberes em contextos formativos. Basicamente, são essas as linhas de pesquisa que nós temos nesse processo seletivo. E aí, pessoal, nós temos também os professores e o número de vagas que cada um deles vão ofertar. Tá vendo? Em 2022, o Alexandre vai ofertar 2, em 2023, 4. Aí você vai olhar cada um dos professores. O que eu super te recomendo? Pessoal, leia a descrição das linhas de pesquisa. Vou até colocar aqui, ó. Leia a descrição das linhas de pesquisa para ver qual é o objetivo. Qual é o objetivo dela? Bem como analise o currículo
currículo Lattes dos professores. Beleza. E aí, a partir disso, você vai começar a filtrar uma linha de pesquisa que mais te chame a atenção, que mais você tem uma maior aptidão. Gustavo, por exemplo, meu TCC foi sobre educação e trabalho. Trabalho infantil, como que isso impacta na questão da educação, crianças que estão aí nas ruas, sem poder ter acesso à educação, que estão trabalhando. E aí você viu essa linha de pesquisa aqui, viu? Educação, Estado e Trabalho. Pô, às vezes dá para falar da questão do trabalho infantil. Às vezes vai ter algum professor aqui, por exemplo, a Ana Paula. Eu tô dando exemplo aqui bem aleatório. Às vezes a Ana Paula vai falar sobre isso. E aí você pode desenvolver um tema que seja relevante nessa área, tá bom? Tome cuidado também, porque tem professores que não vão ofertar vaga. Por exemplo, o Luiz. Vamos supor que você indique o Luiz como seu potencial orientador no projeto. Você vai ser reprovado, porque você indicou um professor que ele não tem capacidade de orientação no momento. Então, tudo isso influencia na sua preparação. Vamos para a inscrição. Inscrição também está dentro da parte formal. Exclusivamente por meio eletrônico. Vamos ver quais são os requisitos. Tem que preencher todos os campos dos formulários que estará disponível no site, nesse link aqui. O candidato deverá selecionar a opção correspondente ao ano pretendido. Inscrever-se apenas em uma das linhas de pesquisa com a indicação de um possível orientador dentre os docentes pertencentes à linha de opção. Então, saiba que você tem que indicar a linha de pesquisa, o seu potencial orientador, dentre aqueles que têm vagas, senão sua inscrição vai ser indeferida. É recomendável que os candidatos consultem o link para obter informações relevantes sobre o corpo docente, com destaque para a produção, quase que não sai, para a produção bibliográfica, orientações concluídas, participação em projetos de pesquisa, temas de interesse para pesquisa, entre outros. Ou seja, o programa está falando, meu filho, minha filha, entra lá no currículo Lattes dos professores e veja o que eles estão produzindo, o que eles já orientaram, projetos que eles estão participando, os temas que eles têm interesse. Por quê? Porque você tem que desenvolver algo que seja compatível com o programa, com o que os professores estão fazendo, porque se você tenta submeter um projeto que não tem compatibilidade, você já vai ser reprovado de cara, tá bom? Do mesmo modo, informações sobre os projetos de pesquisa desenvolvidos pelos docentes estão disponíveis, aqui tem o site, bem como dos grupos de pesquisas por eles liderados. Tais informações podem subsidiar a indicação do possível orientador. A decisão final sobre o orientador será de responsabilidade da banca responsável pela entrevista e da comissão de seleção. Inserir o projeto de pesquisa no formato PDF no campo especificado no formulário de inscrição, não sendo permitido o envio de documentos complementares com essa finalidade. Para informações detalhadas sobre a redação do projeto, vê o item 6. E aí, a redação do projeto no item 6, muito possivelmente já vai ser a parte como que você vai ser avaliado. Informar o ID de Lattes, sequência numérica existente no Lattes, abaixo do nome do candidato. Caso você não tenha, você tem que criar o Lattes, tá bom? Serão indeferidas as inscrições sem o currículo Lattes. Após o preenchimento completo do formulário, faça o envio eletrônico. Importante. Que são informações? Que as informações que você apresenta são de inteira responsabilidade sua. Óbvio, né? Vamos falar sobre a questão das fases do processo seletivo? Vamos ver quais são? Fase 1. A análise do projeto de pesquisa. Esse processo seletivo aqui, ele tem 3 fases de caráter eliminatório. Geralmente, os processos seletivos aqui no Brasil, eles vão ter uma média de 6 etapas. Carta de intenções, motivações ou memorial, que dá no mesmo. Projeto de pesquisa. Prova escrita, ou dissertativa, ou de conhecimentos, enfim. Prova de idiomas, entrevista e análise de currículo. Geralmente são essas 6 etapas. Tem programas que adotam 3, como é esse caso aqui. Tem programas que adotam 2, tem programas que adotam 4, 5. Mas geralmente vai orbitar em torno dessas etapas. É padrão. Tá bom? Eu falo isso porque eu já fiz análise de dezenas de editais. E os editais são muito próximos, são muito semelhantes. O projeto de pesquisa será avaliado conforme os critérios definidos pela comissão de seleção e apresentados pelo programa. Os critérios definidos para avaliação dos projetos de pesquisa, bem como os aspectos, estarão disponíveis no anexo 1. Então, tá vendo? Critérios de avaliação. Eu vou até anotar aqui, critérios de avaliação, que está lá no anexo 1, caixinha material. Combinados? Será considerado aprovado nessa fase o candidato que obtiver nota igual ou superior a 7. E aí depois vem a entrevista destinada ao candidato a explicitar e discutir com a banca seu projeto de pesquisa. Visa também obter informações acerca da qualidade, da qualificação do candidato para ingresso no curso de mestrado em educação. Então, é a fase 1, que é a análise do projeto, e a fase 2, a entrevista. Vamos ver quais são a fase 3? E a fase 3 é a entrega e conferência de documentos. Então, são essas 3 etapas.
Fase 2 da entrevista visa obter dados complementares sobre o projeto e análise prévia no currículo. Então aqui tem as informações de como que você vai ser avaliado na entrevista. Preste bastante atenção. Aqui é aquela caixinha que eu falei, caixinha material. Então, dados complementares sobre o projeto de pesquisa e análise prévia do seu currículo, além de outras questões consideradas importantes pela banca responsável, tais como avaliar a argumentação do candidato em relação à aderência do projeto de pesquisa, submetida à linha de pesquisa e aos orientadores indicados, avaliar o domínio pelo candidato da discussão apresentada no projeto de pesquisa, aprender o domínio teórico-metodológico do candidato para o desenvolvimento da pesquisa nos prazos estabelecidos, bem como do tema problema apresentado, avaliar a capacidade de expressão oral e argumentação diante das questões apresentadas pela banca. A análise do currículo Lattes, entre outros, subsidiará a entrevista, considerará a formação trajetória acadêmica, as atividades profissionais e de pesquisa, as publicações, produções bibliográficas e técnicas e a participação em grupos de pesquisa e em eventos científicos e acadêmicos. Será considerado aprovado nessa fase o candidato que obtiver a nota igual ou superior a 7. Pessoal, anota aí, ó, entrevista não é apenas sobre o projeto. É sobre você. O que você acredita, o que você faz, a sua experiência, tudo isso, sua experiência e trajetória, tudo isso conta, tá bom? Por isso que já pode acontecer, já vem acontecendo vários casos de pessoas que tiram um notão no projeto, tira 9, chega na entrevista a pessoa tira 6 e é reprovada. Por que que isso acontece? Porque a pessoa não soube defender o projeto dela. São etapas distintas. O projeto é uma coisa, a entrevista é outra. Não vá para a entrevista achando que é simplesmente defender o seu projeto. Não é. Se você não souber fazer uma apresentação que seja persuasiva, se você ficar muito inseguro, se você travar, enfim, tudo isso aí pode te levar à reprovação, mesmo que você tenha tirado um notão no seu projeto, tá bom? Então, se prepare para a entrevista com base nesses critérios avaliativos. Mostre ali na sua apresentação que você tem domínio daquilo que você está falando. Conte a sua história de maneira persuasiva. Inclusive, lá no GPS, nós temos um módulo. Vou até anotar aqui, módulo dominando a entrevista. É o módulo 4. Módulo 4, dominando a entrevista, onde eu te ensino toda a preparação, toda a base. Te entrego um roteirinho para você seguir no dia da sua entrevista. O que você deve falar, o que você não deve falar. Como que você responde às perguntas e críticas que são feitas aos professores, que são feitas pelos professores. Também te ensino como que você apresenta a sua história de maneira persuasiva, ali na seleção de mestrado, e de maneira que seja congruente com a vaga que você está pretendendo concorrer. Você está concorrendo. Além disso, te entrego simulações que eu já fiz com candidatos que foram aprovados nessa etapa de entrevista e a todos os feedbacks que eu dei para esses candidatos e você tem acesso a isso diretamente comigo. Então é um módulo bem completo que os mentorados têm aproveitado bastante, né? Então fica a dica aí. Quem quiser saber mais informações acerca do programa de mentoria, tem o meu Instagram, que é o Assis Gustavo _. Tem o canal aqui do YouTube, que vocês podem também deixar dúvidas e eu te mando todas as informações. Então, a fase 2 aí da entrevista, composta, né, por 2 professores doutores que vão te avaliar, serão realizadas, né, na Unifesp, então, de forma física. E a fase 3, vamos ver? Entrega e conferência de documentos. Os candidatos aprovados na fase 2 deverão apresentar os documentos relacionados pessoalmente no programa. E aí vem toda a documentação, é uma documentação padrão, independente do processo seletivo. RG, CNH, enfim, comprovante de quitação eleitoral, reservista, histórico escolar da graduação, tudo isso vocês vão conferir aqui. Lembra que muita coisa é frente e verso, especialmente o seu diploma. E uma documentação que você vacila pode te levar à reprovação, tá bom? 2 fotos 3x4, cópia do currículo Lattes, comprovante de endereço. Olha aqui, ó. A fase tem caráter eliminatório, portanto, os candidatos que entregarem todos os documentos exigidos nesse edital, nos dias e horários indicados, serão automaticamente desclassificados do projeto. Pensa você, foi aprovado na primeira etapa, na segunda etapa, e aí na parte de documento você vai ser reprovado? Não dá, tá bom? Então, preste bastante atenção. Calendário aqui tá dentro ainda da caixinha formal. Você vai tirar print disso aqui, vai imprimir, dá um jeito, prega aí no seu computador, no seu notebook. Por quê? Porque aqui tem a data de cada uma das etapas, quanto que vai ser divulgado o resultado do projeto, quanto que vai ser divulgado o resultado da entrevista. Tudo isso é importante. Ninguém vai te mandar um e-mail falando, fulano, parabéns, você foi aprovado aqui no projeto e a gente tá entrando em contato. Não, eles vão divulgar no site, você que se vire para olhar. Então, tire print aqui. Não marca compromisso na data das etapas. Gustavo, mas eu nem sei se eu vou para entrevista. E se você for? E se você tiver marcado um compromisso aí que é inadiável? Então já fica de olho, já reserva a sua agenda aí, de forma antecipada. Os resultados vão ser divulgados no site e informações complementares sobre a redação do projeto de pesquisa. Vamos ver? Vamos ver quais são os requisitos? Pessoal, isso aqui também
Vamos destacar aqui. Vai estar na caixinha material. Caixinha material. Tem que ser formato PDF, tem um tamanho especificado. Gustavo, mas o arquivo está dando mais de 3 megas. Entra lá no I Love PDF e comprime o tamanho do arquivo. Coloca no Google como comprimir tamanho de arquivos. Tem como, tá bom? Os projetos não devem exceder 15 páginas, incluindo capa e referências. Os candidatos devem submeter a versão completa do projeto. E aqui vem toda a formatação. Não vou ler isso aqui. Tem que seguir as normas da BNT, obviamente. O que deve conter o seu projeto? Vamos lá. Capa com título e melhor expresse o tema / problema que pretende examinar em letra maiúscula e negrita, bold, e a identificação do candidato. Então, nesse projeto aqui, você vai se identificar. Resumo, deve apresentar o problema de pesquisa, objetivos, procedimentos metodológicos, referenciais teóricos e contribuições da pesquisa para o campo da educação, com até 20 linhas. Palavras-chave, 4 palavras-chave. Pode pôr 3? Não pode. Pode pôr 5? Não pode. Tem que ser 4. Está indicado aqui. Introdução e justificativa deve conter a síntese da bibliografia fundamental expondo tema, problema de pesquisa / problema de pesquisa, assunto de interesse do candidato com as especificações e localizações no tempo e espaço. Então ele está falando aqui, ó. Apresente o seu tema de forma delimitada. Apresente o tema de forma delimitada. Relevância do tema problema. Os nexos que se pretende pesquisar e a linha de pesquisa escolhida. Revisão bibliográfica indicando a necessidade da pesquisa, considerando que já foi estudado sobre o tema problema. O objetivo deve apresentar objetivos gerais específicos que sejam execuíveis no prazo de conclusão, que é até 24 meses. Procedimentos metodológicos deve conter um quadro teórico metodológico compatível com os objetivos e os procedimentos analíticos. Plano de trabalho e cronograma de execução, observando o prazo máximo de 24 meses para a conclusão do mestrado. Referências a apresentar somente as utilizadas na elaboração do projeto, segundo as normas da BNT. Se tivesse aqui bibliografia básica, aí sim, você poderia apresentar aquelas bibliografias que você consultou, mas que você não citou durante o projeto, de forma direta ou de forma indireta, tá bom? Então, basicamente, essas são as informações que devem ter no seu projeto e o que os professores realmente estão esperando de ti. Lá no GPS eu te ensino, a gente tem um módulo, vou até colocar aqui, a gente tem um módulo que se chama, vou anotar aqui, ó, projeto de pesquisa na prática. Eu te ensino todo o passo a passo para você elaborar o seu projeto, desde a escolha do tema, de acordo com o programa, desde te ensinar o que é cada um dos elementos, o que é um problema, o que é uma hipótese, o que é uma justificativa, marco teórico. E ele se chama projeto de pesquisa, na prática não é à toa. Eu trabalho com exemplos reais de projetos que eu mesmo desenvolvi, para você poder visualizar na prática o que é um projeto. Porque uma coisa a gente vê na teoria, problema, hipótese. Mas outra coisa a gente vê na prática, exemplos reais. Isso vai facilitar muito com que você aprenda, de fato, a escrever um bom projeto de pesquisa. Eu te entrego os meus 3 projetos que foram avaliados e aprovados em 3 diferentes programas de mestrado, para você poder visualizar na prática. Então é um módulo muito bacana. Além disso, eu te entrego um checklist para você aplicar no seu próprio projeto de pesquisa, antes de você realizar a submissão. Enfim, é um módulo muito, muito, muito completo, que vale muito a pena para quem quiser. Quem quiser e tiver interesse, me manda uma mensagem lá no Instagram, que é o @assisgustavo_, que eu te mando todas as informações, tá bom? E aí a gente vai avançando, passamos aqui do projeto. Disposições finais. As informações aqui gerais. Enfim. Critérios para análise do projeto de pesquisa. Isso aqui também é a caixinha material. Quando estiver elaborando seu projeto, sempre pense nesses critérios avaliativos. Vamos ver quais são. Justificativa pertinente à pesquisa, clareza na apresentação dos objetivos, clareza na apresentação e discussão da questão de pesquisa, conhecimento do tema em estudo e revisão bibliográfica adequada, objetividade no trato das questões propostas, consistência teórico-metodológica e domínio dos conceitos que fundamentam o projeto de pesquisa, coerência entre a bibliografia referenciada e o campo de conhecimento escolhido. Então esse é o conteúdo do projeto, de 0 a 4 pontos, redação do projeto em si, de 0 a 2. E aí vem a questão mais de gramatical, de ABNT, enfim. São esses os critérios avaliativos, adequação linguística, coesão e coerência textual, correção ortográfica e gramatical, emprego adequado às normas da ABNT. E por fim, nós temos aqui, ó, aderência do projeto à linha de pesquisa e ao projeto de pesquisa do orientador 24, de 0 a 4 pontos. E aí os critérios, relevância, pertinência e aderência da investigação à linha de pesquisa indicada, relevância, pertinência e aderência da investigação aos interesses e ao projeto de pesquisa do orientador indicado, possibilidade de orientação no âmbito do programa e execuibilidade. Então esses são os seus critérios avaliativos. E pessoal, com isso, a gente passou pelos principais pontos aqui desse edital, de forma bem detalhada, bem passo a passo. Lembrando, das duas caixinhas, caixinha material, caixinha formal, aplicando essa regra aí para outros editais, independe de prazo. Você consegue, independe de
processo seletivo, de edital, você consegue fazer análise de qualquer edital, partindo sempre desses dois pressupostos, tá bom? Qualquer dúvida, saiba que eu estou à sua disposição, estou aqui super na torcida para que você tenha êxito nesse processo seletivo. Se precisar da minha ajuda para ter um acompanhamento mais próximo, saiba que eu estou aí à sua disposição através do meu programa de mentoria, que é o GPS da aprovação no mestrado, tá bom? Um grande abraço, espero te ver em breve.